Olá, eu sou o Hermeson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. E hoje nós estamos continuando então as nossas lições destinadas à classe Nova Vida, que está preparando os novos membros para serem recebidos na nossa igreja. Nós estudaremos hoje a nossa lição número 15. E o versículo a ser memorizado pelos irmãos matriculados nessa classe, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 14, verso 23, combinado? E o que é que nós aprendemos até aqui no percurso deste nosso curso? Nós temos aprendido sobre os fundamentos do evangelho bíblico, sobretudo da forma com que eles foram sistematizados nos nossos padrões de fé. Principalmente, nós temos feito uso do breve catecismo de Westminster, que é um dos 3 pilares dos nossos símbolos de fé. Além dele, nós ainda temos o catecismo maior e também a confissão de fé de Westminster. Nós temos aprendido a respeito de doutrinas que são fundamentais à fé reformada. Hoje nós iremos tratar daquilo que nos define como presbiterianos. Nós iremos tratar a respeito do nosso sistema de governo. Nós iremos ver, existem outros, mas nós iremos ver aqueles que são os 3 principais, ou as 3 principais formas de governo existentes na história da igreja. E é claro, nós vamos dar ênfase ao modelo representativo de governo, também conhecido como presbiterianismo. Ao longo da história da igreja, 3 formas principais de governo foram apresentadas: o modelo congregacional, o modelo episcopal e o modelo presbiteriano. Vejamos então cada um deles agora. O primeiro que nós vamos examinar é o modelo congregacional. Esse modelo ele pode ser resumido pela seguinte frase: todos governam todos. Nesse modelo se ressalta o papel da individualidade cristã, fazendo da congregação local o centro de autoridade da igreja. Em termos práticos, isso significa que todas as decisões são tomadas pela Assembleia. Por exemplo, se uma igreja local que é governada pelo modelo congregacional decide fazer uma reforma da igreja, então todas as coisas, da cor da tinta, as cortinas, o piso, tudo isso deve ser decidido, pelo menos na teoria, em assembleia, reunido pela reunião daqueles membros da igreja. Outra situação é o caso da disciplina eclesiástica. No sistema congregacional, se uma pessoa precisa ser julgada e disciplinada por ter cometido algum ato de pecado contra a palavra do Senhor, por exemplo, o pecado do adultério, todo o caso precisa ser exposto diante da Assembleia, publicamente diante da Assembleia, para que ela julgue e decida a disciplina a ser aplicada. Esse sistema de governo ele é adotado principalmente pelos nossos irmãos batistas. Eles vão dizer que o modelo neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento de governo, esse modelo de governo se encontra nas Escrituras. E para poder provar isso, eles vão apontar aquele texto que nós encontramos lá em Mateus 18. Esse famoso texto é onde nós encontramos aquelas palavras do Senhor Jesus: pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou com eles. Bom, sobre esse texto, diferente da compreensão comum, ele não fala a respeito de reunião para adoração, mas para a aplicação da disciplina na igreja. O texto apresenta, então, uma ordem para a questão da disciplina, dizendo o quê? Que primeiro deve-se tentar resolver a questão no âmbito pessoal. Em seguida, devemos envolver algumas testemunhas. Por fim, o texto vai nos dizer: se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. É isso que está lá em Mateus 18, 17.
O princípio aqui é que nós devemos procurar, no caso de disciplina, envolver o mínimo de pessoas necessárias para conduzir o pecador ao arrependimento. Sim, quando a gente olha para isso aqui, é bem certo que a instrução de Cristo é que a decisão final pertence e deve ser tomada pela igreja. Mas o texto, por outro lado, não está claro que a igreja em questão é a reunião de todos os crentes daquela igreja local. Afinal, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso, então, pode significar que 2 ou 3 pessoas, elas podem estar representativamente reunidas para tomar a decisão por toda a igreja. Mas eu vou falar um pouco mais disso quando nós formos tratar do modelo presbiteriano de governo. No sistema episcopal, existem 2 conceitos fundamentais, no sistema episcopal não, no sistema congregacional, existem 2 conceitos fundamentais para o seu estabelecimento: autonomia e democracia. Por autonomia, entende-se que a igreja local ela é independente e autogovernada. Ou seja, não há nenhuma outra autoridade superior à da igreja local, como, por exemplo, acontece no sistema presbiteriano, onde a igreja local, o conselho local, está sujeito à autoridade do presbitério, o presbitério sujeito à autoridade do sínodo e o sínodo sujeito à autoridade do Supremo Conselho. Segundo os que defendem o modelo congregacional de governo, nós não encontramos nas Escrituras nenhum exemplo de autoridade externa sobre uma igreja local por parte de qualquer indivíduo ou de alguma organização. Porém, meus queridos, quando a gente olha para Atos 15, ali é um claro exemplo da falha do modelo congregacional em interpretar o modelo de governo na igreja. Naquela ocasião de Atos 15, naquele contexto, a igreja de Antioquia, naquela igreja, suscitou-se uma contenda entre os cristãos gentios e os cristãos judeus a respeito da observância de alguns mandamentos da lei para a salvação. Como é que eles resolveram essa questão? Bom, de forma autônoma, independente? Não é isso que o texto nos mostra. A palavra de Deus ali vai nos mostrar então que a igreja recorreu a uma instância superior à da igreja local. O texto então nos ensina que a igreja local de Antioquia decidiu que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, ou seja, de forma representativa aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. A questão que havia, questão doutrinária que estava causando divisão dentro da igreja. Para que eles iriam ali? Para que os apóstolos e os presbíteros, então, de Jerusalém, tomassem uma decisão a respeito daquela situação, e essa decisão, então, seria baixada, ou seja, ela valeria para todas as igrejas gentílicas, as igrejas locais. Pela palavra democracia, os congregacionais se referem à ideia de que cada membro é responsável por toda a decisão tomada na igreja, seja de ordem estrutural, seja de ordem doutrinária, não importa. Esse tipo de modelo pode ser muito problemático. Imagine, por exemplo, que uma igreja congregacional, a Assembleia vota de modo democrático pela ordenação de mulheres ao ministério pastoral ou mesmo pela realização, a aceitação de matrimônios homoafetivos. Nesse caso, meus irmãos, não há nenhuma autoridade superior a eles que os possa impedir. Por quê? Pois cada congregação ela é independente, ela é democrática, ela se governa conforme achar que é coerente. É lógico que a maior parte das igrejas verdadeiramente cristãs procuram sempre se governar segundo as Escrituras. Mas percebam, o exemplo que eu coloco é simplesmente para mostrar o risco que se corre quando você não tem outras estruturas que possam impedir que um grupo menor se corrompa ou corrompa a fé na palavra de Deus.
Portanto, meus irmãos, esse modelo ele está em desalinho com as Escrituras, está em desacordo com Atos 15, porque ali nós temos um claro exemplo de uma estrutura organizacional que está acima da igreja local. Além disso, eles não possuem esse sistema, por não possuírem esse sistema, eles colocam em risco a sã doutrina por causa da corrupção do coração de algumas poucas pessoas. Agora, é importante nós dizermos que muitas igrejas batistas têm reconhecido que o modelo de governo presbiteriano é o modelo bíblico. E por isso, muitas igrejas batistas têm criado conselhos de presbíteros. Agora, vamos dar uma analisada no modelo episcopal de liderança. Esse modelo ele pode ser definido pela seguinte frase: um governa todos. A palavra episcopos é composta, a palavra grega episcopos é composta por duas partes: epi, que significa acima, e skopos, que significa olhar. Ou seja, o significado dessa palavra é aquele que olha de cima. Em português, essa palavra ela é traduzida, e muito bem traduzida, pela palavra supervisionar. É alguém que está acima, olhando para as outras pessoas que estão abaixo dele. O sentido da ideia de episcopal é que, normalmente, o pastor ele governa todas as pessoas. O que ele decidir, pronto, está decidido, não tem como revogar. Esse modelo ele é adotado principalmente pelas igrejas episcopais. Existe uma igreja com esse nome, igreja episcopal, que são igrejas anglicanas, pelas igrejas pentecostais e por igrejas neopentecostais, como também pelo catolicismo romano. O argumento deles é que Jesus Cristo escolheu 12 para governar a igreja. Por isso, segundo eles entendem, a decisão de escolher liderança é sempre de cima. A própria liderança da igreja é que deve escolher os seus líderes e nunca a congregação. O problema é que quando nós olhamos para Atos 6:3, quando nós vemos ali a eleição de diáconos, e também nós vamos ver mais para frente em Atos 14:23, foi a igreja que elegeu os seus representantes. Foi a congregação local que fez uma votação e elegeu aqueles que eles reconheceram como sendo homens piedosos e cheios do Espírito para os governar representativamente. Eles vão apontar o modelo apostolado como aquele o qual o próprio Jesus escolheu para governar a sua igreja. E cabia então aos apóstolos eleger os líderes dentro da igreja. Mas parece que as pessoas que fazem esse tipo de afirmação não percebem ou não notam que o apostolado não foi um ofício permanente. Além disso, eles fazem uma péssima exegese daquele diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro. Lá em Mateus 6:18, depois de ouvir a declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, então o Senhor Jesus lhe responde dizendo: "E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Os episcopais, eles dizem que Jesus estava outorgando a Pedro o governo da igreja, fazendo dele o primeiro papa da igreja. Por fim, os episcopais, não se sabe com base em que, afirmam que esse ofício papal ele foi repassado então sucessivamente por meio de autoridade apostólica. Mas a respeito disso nós precisamos falar aqui 3 coisas importantes. A primeira é que a pedra sobre a qual Cristo iria edificar a sua igreja não era a pessoa de Pedro, e sim sobre a declaração petrina de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo e não Pedro é o fundamento da igreja. Segundo, como eu já mencionei acima, o apostolado ele foi um ofício temporário, não permanente.
Os apóstolos, eles foram chamados para abrir o campo. Eles não permaneciam como pastores e líderes da igreja por muitos anos. Eles plantavam uma comunidade e então, conforme aprendemos em Atos 14, 23, eles instruíam a igreja a eleger presbíteros que os governassem. Por fim, ainda existe por parte da igreja episcopal, dos episcopais, um grasso erro histórico. Por quê? Somente a partir do quarto século é que o bispo de Roma ele passou a ser chamado exclusivamente como Papa. Isso porque nos 3 primeiros séculos, todos os bispos das principais cidades, eles também eram chamados de Papa. Por isso, meus queridos, não existe essa história de que Pedro foi o primeiro Papa e que transmitiu esse título por autoridade apostólica. Foi desse erro exegético e histórico da sucessão papal oriunda de Pedro que então surge essa ideia de que o Papa fala ex cathedra, o que significa? Ele fala por inspiração divina. Ou seja, ele fala de modo infalível e irrevogável. Nesse sentido, prestem atenção, o Papa, são as palavras do Papa e não a Bíblia que são a regra e prática de fé da vida cristã. Aqui é necessário fazer um rápido adendo à nossa lição. Hoje não existe validação para o moderno movimento apostólico. Por quê? Haviam critérios, conforme nós aprendemos em Atos 2, para a escolha dos apóstolos, os quais ninguém consegue preencher nos nossos dias. Primeiro, era necessário que aquele que fosse apóstolo tivesse acompanhado o ministério de Jesus e ter sido testemunho da ressurreição do Senhor. Aí alguém talvez vai virar e vai perguntar assim, aliás, esses eram os dois critérios, ter acompanhado o Senhor Jesus e ter visto a sua ressurreição. E aí talvez alguém vai virar assim, mas então como foi que Paulo se tornou apóstolo? Ele nem acompanhou o Senhor Jesus e nem foi testemunha da ressurreição. Como que a gente resolve isso? Com as Escrituras. Quando a gente olha para Gálatas 1:12, nós vamos perceber ali que Paulo nos ensina que foi o próprio Senhor Jesus que lhe revelou o Evangelho. Ou seja, ele andou com o Senhor Jesus. A segunda coisa é que nós vamos perceber que o Colégio Apostólico de Jerusalém, eles recebem a Paulo como apóstolo. Então, eles lhe estendem a mão à destra da comunhão apostólica, a fim de que ele, Paulo e Barnabé, fossem para os gentios e os apóstolos de Jerusalém para os da circuncisão, conforme nós vamos ver lá em Atos, capítulo... está em Atos. O que acontece? Isso também vai ficar muito claro para nós em Gálatas, na verdade. Os modernos auto-intitulados apóstolos, eles podem até declarar que receberam o evangelho de modo sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, mas eles nunca vão poder dizer que eles tiveram o apostolado deles reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém. Então é impossível que hoje haja nos nossos dias apóstolos conforme aqueles apóstolos dos dias do Senhor Jesus. Agora, no sistema episcopal, o povo ele não tem voz no sistema de governo da igreja. O que contraria claramente, então, o princípio de Atos 14, 23, por ocasião da instituição dos presbíteros, onde Paulo e Barnabé, como diz as Escrituras, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Além disso, exegeticamente, ele falha terrivelmente quando diz que Pedro é a pedra sobre quem Cristo edificaria a sua igreja. Em Efésios 2:20, meus irmãos, leiam lá depois para vocês verem. Paulo vai deixar claro que é Cristo e não Pedro a pedra angular da igreja. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso sistema de governo, o governo presbiteriano ou por representatividade. Esse modelo de governo ele pode ser resumido na seguinte expressão: alguns governam todos.
É a congregação que escolhe dentro do seu povo alguns que irão os governar representativamente. A esses que são escolhidos é delegado autoridade por parte da congregação para que eles possam conduzir a igreja nos assuntos doutrinários, éticos e também administrativos. Foi esse o modelo de governo que os apóstolos estabeleceram. E um texto que deixa isso muito claro é o de Atos, que eu já citei aqui, 14, 23. Ali está escrito o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nesse contexto, Paulo e Barnabé, após terem fundado várias igrejas, eles voltaram a essas comunidades que foram fundadas e então confirmaram-lhes a fé e os instruíram a eleger dentre si, escolherem alguns dentre os daquela comunidade para que os representasse, para que os governasse representativamente. Agora, um outro texto que vai deixar esse modelo presbiteriano muito claro se encontra em Atos 15, nos versículos 1 ao 6. O texto nos diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Barnabé e de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido em Cristo, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Aqui duas coisas precisam ser notadas. A primeira é que existe sim representatividade na igreja local. Isso fica muito claro quando nós lemos que Paulo e Barnabé e outros foram enviados para representar a igreja de Antioquia na discussão desse assunto. Não foi toda a igreja de Antioquia que subiu para poder fazer votação em uma assembleia lá na igreja em Jerusalém. Não, foram alguns representantes. A segunda coisa é que existia uma instância superior em Jerusalém e não independência doutrinária na congregação local. Cabia a essa instância superior, presidida por Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, decidir a questão e então baixar essa decisão para as igrejas locais. É importante nós percebermos que não foram os milhares de irmãos convertidos que se reuniram em Jerusalém para poder fazer uma votação a respeito desta questão, mas somente os apóstolos e presbíteros. Aquele conselho, então, ele tomou a decisão que seria aplicada a todas as igrejas locais, o que vai ficar muito claro na continuação da leitura do texto de Atos, ali, sobretudo no capítulo 15 ainda, nos versículos dos versículos 22 até o versículo 29, e também em Atos 16, 4. Meus irmãos, nesse modelo nós vemos que existia, então, unidade e não independência na Igreja de Cristo. Dessa forma, fica garantida tanto a unidade doutrinária, como também a segurança da sã doutrina. Além do mais, em caso de desavenças doutrinárias na igreja, o crente, naqueles dias, ele tinha a quem recorrer, como também acontece hoje.
Por exemplo, se aqui na nossa congregação eu e os presbíteros começarmos a ensinar a doutrina da teoria da prosperidade como sendo a essência do evangelho, então você não precisa abandonar a igreja. O que você precisa fazer, a exemplo da igreja de Antioquia, é recorrer a uma instância superior, que no nosso caso é o presbitério. Com base no que nós já falamos aqui até agora, principalmente neste modelo presbiteriano, nós podemos então definir algumas coisas. Nós podemos definir um modelo de como, princípios, vamos assim dizer, de como a igreja primitiva era governada naqueles dias. A primeira coisa é que os oficiais da igreja eram escolhidos pela própria comunidade. Não eram escolhidos pelos líderes da comunidade. Segundo, o ofício de bispo, presbítero e pastor, conforme nós vemos em Atos 20, e também Atos 20, 17 e 28, eles eram exatamente os mesmos. Presbítero, bispo e pastor, no Novo Testamento, são sinônimos, é a mesma coisa, e não cargos diferentes. A diferença que hoje nós temos é que nós temos, então, presbíteros docentes, que vem da palavra latina docel ou docere, que significa ensinar ou eu ensino, e presbíteros regentes, que vem também da palavra, palavra latina regens, que significa que rege, que governa. O terceiro princípio é que, como nós vemos lá em Atos 14, 23, havia uma pluralidade de presbíteros. Isso também se mostra lá em Atos 20, versículo 17. O quarto princípio é que a ordenação era um ato do presbitério, ou seja, daquela pluralidade de presbíteros. Era o povo que escolhia, mas eram os presbíteros que ordenavam. O que acontece em Atos 6, no caso da escolha que o povo faz dos diáconos, mas foram os presbíteros que os recebe e os ordena para aquela função. O quinto princípio é que havia o privilégio, a segurança de a Assembleia poder apelar a uma instância maior que era a igreja em Jerusalém e ao poder que era outorgado àquela Assembleia. E por fim, um princípio, e esse talvez seja o principal deles, desse modelo episcopal. O único modelo episcopal não, do modelo presbiteriano. O único cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Esse último ponto é um diferencial no governo por representatividade. E também se encontra de forma muito marcante no modelo congregacionalista. No presbiterianismo, os presbíteros, eles governam a igreja do Senhor Jesus Cristo representando a comunidade, mas o cabeça é o Senhor Jesus. Isso não acontece, por exemplo, no romanismo, que segue o modelo episcopal. Ali, o cabeça da igreja é o Papa, porque eles mesmos vão ensinar e afirmar que o Papa é o vigário de Cristo na igreja. E no genuíno protestantismo, meus irmãos, Cristo governa a igreja por meio dos seus oficiais, que, seguindo as leis do rei, que é o Senhor Jesus, guiam a igreja em completa submissão à vontade revelada do Senhor, segundo a palavra. Diante de tudo isso, nós então entendemos que o modelo de governo por meio dos presbíteros é aquele modelo orientado nas Escrituras. Ele garante o envolvimento da congregação no governo, ele garante a unidade doutrinária e ele diminui os riscos de desvios doutrinários em uma igreja local. Ele oferece ao membro da igreja alguém a quem ele possa recorrer em casos onde o conselho da igreja não se mostre capaz de apresentar uma solução para algum problema. Agora, diante disso, eu quero apresentar para vocês, rapidamente, como funciona a estrutura da nossa igreja. A nossa igreja, ela se forma a partir da igreja local. A menor instância, vamos assim dizer, é o conselho local.
E o que é o conselho local? O conselho local ele é formado por presbíteros regentes e presbítero docente ou presbíteros docentes, quando uma igreja é maior, que foram eleitos pela congregação. E para que uma igreja seja organizada, é necessário que ela tenha pelo menos um pastor ou alguém que conduza o trabalho e no mínimo 2 presbíteros. E esse conselho ele precisa se reunir pelo menos 4 vezes no ano, uma vez a cada 3 meses, em situações ordinárias. E eles são os responsáveis pelo cuidado com a igreja local. São os conselheiros ou os presbíteros que são os representantes do conselho, que são os responsáveis por cuidar daquilo que é pregado, por cuidar daquilo que é ensinado. São eles os responsáveis pelo aconselhamento, pelas visitas, pelo recebimento de novos membros, pelo desligamento de membros e também pela disciplina eclesiástica na igreja. O pastor, e uma coisa interessante, é que o pastor ele não é membro da igreja local. Ele é membro do presbitério. É por isso que quando nós chegamos no presbitério, é necessário sempre que a igreja envie o pastor, que é membro do presbitério, e mais um presbítero, que representa a igreja local naquele presbitério. Então ele toma assento em nome da congregação. E aí nós chegamos então ao presbitério. Como que forma-se um presbitério? O presbitério, ele é formado pela união de, no mínimo, 4 igrejas locais. Pode ter mais do que 4? Pode, não tem número limite, mas tem um número mínimo. Um presbitério não pode ser formado por menos do que 4 igrejas locais. Então, o que acontece? O presbitério, ele se reúne pelo menos uma vez por ano nas suas reuniões ordinárias, e quantas vezes forem necessários para casos extraordinários. O presbitério, ele é responsável pelas igrejas locais que estão sob a sua autoridade. Um presbitério ele não tem autoridade sobre outros presbitérios e ele não pode julgar causas de igrejas ou de membros que não pertençam à sua jurisdição. Oh, que dificuldade, hein? O nosso presbitério, o nome dele é PRIM, Presbitério Inconfidentes. E é o presbitério que é o responsável por zelar pela saúde doutrinária de todas as igrejas sob a sua tutela. Pense no seguinte, imagine que a nossa igreja aqui comece então a se pentecostalizar, enfatizando os dons do Espírito, sinais e maravilhas. Quem é o responsável por investigar e corrigir esse problema? É o presbitério. Nesse caso, como funciona? Uma denúncia precisa ser apresentada. Ela deve ser feita, escrita e apresentada pelo conselho ou por qualquer membro da igreja, caso o conselho se recuse a fazer isso. Então, recebida a denúncia, o presbitério ele vai investigar, ele convoca o conselho da igreja e pede prestação de contas. E então, se for confirmado esse desvio doutrinário, o presbitério ele ordena a restauração da pregação da sã doutrina. Caso a situação não mude, então o presbitério ele pode afastar o pastor, ele pode dissolver o conselho ou até mesmo ordenar que essa igreja volte a ser uma congregação, sob o cuidado de uma outra igreja ou do próprio presbitério. Por fim, se tudo isso não resolver, como última medida, o presbitério ele pode excluir aquela igreja, rejeitando-a como uma igreja presbiteriana do Brasil. Agora, acima do presbitério, nós encontramos o sínodo. E o sínodo ele é composto por representantes dos presbitérios. E o sínodo ele se reúne a cada 2 anos nas suas reuniões ordinárias. E para se organizar um sínodo é necessário que haja pelo menos um mínimo de 3 presbitérios. E são os presidentes dos presbitérios, são os presidentes dos sínodos que formam uma outra instituição, uma outra organização
uma outra parte do nosso governo, da nossa estrutura, que é a comissão executiva. Mas, acima de tudo isso, acima do sínodo, se encontra o Supremo Conselho. Essa é a última instância de autoridade representativa na IPB. É constituída, então, por 4 representantes de cada presbitério. Perceba, então, que não são os representantes do sínodo, mas são os representantes de são 4 representantes de cada presbitério, para que haja uma maior representatividade na reunião do Supremo Conselho. E ele, então, se reúne a cada 4 anos em suas reuniões ordinárias. Uma esfera de autoridade, ela nunca pode pular sobre outra. Por exemplo, se uma igreja está em flagrante desalinho com os nossos padrões de fé, por exemplo, e então sobe uma denúncia até o presbitério, e imagine então que o presbitério, tomando conhecimento, ele não toma nenhuma iniciativa. O que acontece? Então, segundo a nossa Constituição, um membro da igreja pode subir essa denúncia direto para o sínodo, ainda que o presbitério se recusa a fazer isso. E aí o sínodo, então, ele não pode vir direto na igreja para corrigir o problema. Ele chama, então, o presbitério e pede que o presbitério preste contas daquela situação. Presbitério, a gente está sabendo que está acontecendo isso e isso e isso em determinada igreja, você não está fazendo nada. Então, vamos lá. Então, o presbitério precisa corrigir e se alinhar e instruir aquela igreja a viver de forma coerente com os nossos padrões de fé. Então, meus irmãos, concluindo toda essa história, hoje nós vimos os principais modelos de governo que existiram e ainda existem, que foram estabelecidos ao longo da história da igreja. Nós vimos o modelo episcopal, onde a igreja está sujeita ao governo de uma só pessoa, um governa todos, e a decisão dessa pessoa, então, torna-se a regra de fé e prática para toda aquela igreja. Um perfeito exemplo disso é a Igreja Católica, onde o Papa, e não o Senhor Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. E assim, como é fácil de percebermos, por causa da fabilidade do coração humano, isso deixa a igreja exposta a sérios riscos de desvios doutrinários. Outro modelo que nós vimos foi o modelo congregacional, e ali nós percebemos então que a autoridade pertence à Assembleia. Nesse modelo, os princípios fundamentais, eles são autonomia, ou seja, independência de cada congregação, e democracia. Cada um pode votar, vence aquilo que a maioria achar que é correto. Porém, esse modelo, como nós vimos segundo as Escrituras, ele falha em não reconhecer a unidade organizacional da igreja, como fica muito claro para a gente lá em Atos 15. E o pior, ao declarar que o governo da igreja é democrático, eles se esquecem que a igreja de Cristo ela tem um rei e não um presidente. Já o modelo presbiteriano, por causa da unidade organizacional, a sã doutrina ela se encontra mais protegida. Os membros eles têm instâncias superiores a quem recorrer em casos em que a igreja local não seja capaz de socorrê-los. Além disso, e principalmente no sistema representativo, declaramos que o governo da igreja é uma monarquia. Isso mesmo. Onde a igreja é governada por um rei, e esse rei é o Senhor Jesus, sendo administrada pelos oficiais eleitos pela comunidade local, e que conduzem a igreja em obediência à palavra do seu rei. E aqui eu quero terminar deixando uma breve aplicação para nós. O Salmo 133:1 nos diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, o modelo presbiteriano garante tanto a unidade organizacional, como também a unidade orgânica da igreja. Como igreja, nós não vivemos independentes uns dos outros. Não somos, vivemos de modo independente. Nós não estabelecemos as nossas próprias regras segundo o que a maioria achar que é melhor. Nós temos um rei
que é o Senhor Jesus Cristo, que nos governa em unidade por meio dos seus oficiais, que em fidelidade conduzem a igreja em zelosa obediência ao seu Rei, para que em todas as coisas o seu nome seja glorificado. Amém. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe e nós nos vemos na nossa próxima lição.